E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A cidade de Éfeso fica na Turquia, na parte ocidental da Ásia Menor, na região da Anatólia, às margens do Mar Egeu. Boatos históricos falam que a fundação da cidade foi por volta do século XI a.C. Por causa de invasões e terremotos, a cidade foi reconstruída 4 vezes, até que ficaram as ruínas e muitas histórias. Só restou mesmo pedra sobre pedra. Personagens importantes da história viveram ou passaram pela cidade turca. Alexandre o Grande, Cleópatra, São Paulo, São João e a Virgem Maria, mãe de Jesus. Pois é, e depois que Jesus foi crucificado em Jerusalém, João Evangelista levou Maria para Éfeso. E lá, a Virgem teria morado até morrer. Estamos aterrissando em Éfeso, na Turquia. Subindo por uma estrada asfaltada, vamos para o topo de uma montanha e chegamos ao Santuário da Virgem Maria. No caminho, painéis contam a história do santuário em vários idiomas. O local onde teria morado a Virgem Maria recebe anualmente milhões de visitantes. A casa onde a Virgem teria morado parece e virou mesmo uma igreja do século IV. Atualmente, apenas a parte central, onde está o altar e uma sala à direita, estão abertas aos visitantes. As fotos no interior são proibidas, mas nós pegamos no arquivo imagens gravadas em 2008 por uma equipe do Globo Repórter. Agora, o altar tem as fotografias dos papas Paulo VI, João Paulo II e do Papa Bento XVI, que visitaram o santuário. É possível parar um pouquinho para orações, mas não muito. Explica-se pela quantidade constante de turistas em visita à Casa da Virgem. Nesse local, Maria teria vivido aos cuidados do apóstolo João, depois da crucificação de Cristo em Jerusalém. Do lado de fora, há locais específicos para velas e orações mais demoradas. Abaixo da casa fica uma fonte. A água teria poderes curativos. É a água de Maria. Esse espaço é para a celebração de missas. Os papas João Paulo II e Bento XVI rezaram missas aqui. O santuário também é visitado por muçulmanos que reconhecem Maria como mãe de um de seus profetas. A descoberta da Casa de Maria aconteceu no final do século XIX por 2 sacerdotes da congregação lazarista francesa. Os sacerdotes partiram das informações dadas pela mística alemã Catarina Emmerich, de um povoado de Westfália. A religiosa foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 2004. Receberia visões da vida de Jesus e da Virgem. A procura resultou na descoberta entre ruínas de uma casa do século I. Maria teria também sido enterrada nessa área, mas daqui para lá ninguém passa. Nesse local é proibida a visitação, porque eles não querem que as pessoas conheçam a verdade, que Maria não ascendeu aos céus, não ressuscitou ainda, e não é a intermediária de Deus e os homens, ela não é a rainha do céu, mas uma farsa revelada. Não se deixe mais ser enganado por falsos líderes religiosos. Não caia mais nas astutas ciladas do diabo. Maria teria também sido enterrada nessa área, mas daqui para lá ninguém passa. Vamos ler na Bíblia, a qual contém as Escrituras Sagradas, as quais foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Saber o que Deus diz sobre a Maria, se ela ressuscitou ou não, se ela era pecadora ou não. Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 4 a 6. Para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Portanto, quem morre em Cristo está dormindo. Não sabe nada, não sabe de coisa alguma, segundo a palavra de Deus.
Atos, capítulo 1, versículo de 9 a 14. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Observação: Jesus subiu aos céus. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração com as mulheres, e Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Observação: Maria não subiu aos céus, ficou em oração com os irmãos. Lucas, capítulo 1, versículo 38 e versículos de 46 a 50. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Observação: Maria era serva de Deus, recebe misericórdia, pois era pecadora e sabia que Jesus era seu Salvador. Conclusão: Maria era serva de Deus, Maria era pecadora e dependente do perdão de Deus, da sua misericórdia. Não ressuscitou ainda, está dormindo, está morta e enterrada em Éfeso, na Turquia. E seus restos mortais são proibidos de receber visitação pela Igreja Católica, para que as pessoas não conheçam a verdade e se libertem das astutas ciladas de Satanás. Maria teria também sido enterrada nessa área, mas daqui para lá ninguém passa. Tá bom? Professor Leandro Quadros, olha só que pergunta interessante. Muitas pessoas falam que Maria está no céu, mas não acredito. O que a Bíblia fala sobre o paradeiro da mãe de Jesus? Quem mandou essa pergunta foi a Cleia. Cleia, muito obrigado por sua pergunta. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas um texto bíblico que está em Atos 1,14 já é o suficiente para nos mostrar que Maria realmente não foi para o céu. Vamos ler Atos 1,14, que afirma o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse texto está falando que Maria permaneceu em oração, congregando com a igreja, depois que Cristo subiu ao céu. Você pode ler isso em Atos 1, 9 a 11. Então não há evidência alguma na Bíblia de que Maria tenha ido para o céu. Ela está descansando no pó da terra até o momento em que Cristo vai voltar para ressuscitá-la. A doutrina da Assunção de Maria é uma especulação humana, não é bíblica e, portanto, nós não podemos aceitar essa doutrina. É claro que nós não estamos menosprezando a importância de Maria de forma alguma. Maria deixou um bonito exemplo na Bíblia para nós. Em Lucas 1,47, ela reconhece a Deus como Salvador, ou seja, ela era uma pecadora que reconhecia a necessidade de um Salvador. E em João 2, 4 e 5, ela deixa uma declaração lindíssima, afirmando o seguinte: façam tudo o que ele, Jesus, vos disser. Então nós não podemos, de forma alguma, menosprezar a mãe de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, não podemos aceitar uma doutrina que afirma que ela subiu aos céus e que está sentada num trono como se fosse uma deusa, porque isso não está na Bíblia. Nós não podemos aceitar algo que é criado apenas pela tradição humana, porque em Mateus 15, versos 3 e 9, Deus afirma, Tito, que é vã a adoração das pessoas que adoram a Deus com base em ensinamentos de homens. Olha. Então, cuidado, querido telespectador e amigo ouvinte.
Aceite as doutrinas reveladas na palavra e não as doutrinas de acordo com a tradição de alguma igreja, porque senão a sua adoração, de acordo com Mateus 15, 13 e 9, será considerada inútil diante de Deus. Diga amém se você concorda com a palavra de Deus, em que somente Jesus Cristo é o intermediário, o intercessor entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Primeira Timóteo 2. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.